Oi, gente! Hoje nós vamos a mais um episódio do Ensaie Comigo. Eu sou a Silvana Neri e você está convidado a ficar comigo até o fim desse episódio. Hoje vamos falar sobre uma coisa bem interessante, que é a importância de ensaiar. O nosso cérebro, ele executa diferentes atividades nos momentos de ensaio. Quando nós ouvimos palavras, quando nós vemos palavras, quando nós falamos palavras, quando nós pensamos palavras. Nessas 4 atividades, o nosso cérebro ele é ativado em regiões diferentes. Logo, a memória é ativada ao ler e ao reler, mas não existem garantias que esse processo vai nos ajudar a ter uma boa performance. Quando o discurso é repassado mentalmente, ou seja, você somente lendo ali numa folha, acompanhando com os olhos, isso também pode ter um efeito na memorização, mas ele também não é a garantia do fluxo da fala. Falar é onde está o X da questão. Falar vai canalizar o que foi escrito e lido para a área do cérebro da fala. Ou seja, a fala faz com que uma determinada área do cérebro crie sinapses. E o que são sinapses? A sinapse é uma região de proximidade entre um neurônio e uma outra célula, por onde é transmitido o impulso nervoso. Nós sabemos que os impulsos nervosos devem passar de uma célula a outra para que possa ocorrer uma resposta a um determinado sinal. Um neurônio faz sinapses com diversos outros neurônios. Então, cada repetição dessas falas ou trechos faz com que estas sinapses fiquem ainda mais fortes e sejam acionadas com mais facilidade, fazendo com que o fluxo do conteúdo aconteça de forma mais natural. Sempre ensaiando em diversos lugares, com vários coros, várias pessoas, nós já podemos presenciar diferenças diversas. Eu pude presenciar pessoas que elas participavam do ensaio atenciosamente, mas elas não emitiam os sons. Elas não acompanhavam fazendo o mesmo exercício vocálico. Elas só prestavam atenção. No momento do ensaio, não se cantava, ficava só prestando atenção. E no momento da apresentação, essa pessoa cantava. E aí o que acontecia? Saía muita coisa errada e ainda por cima a pessoa fazia com que outros errassem. Às vezes a pessoa cantava mais alto do que deveria ter, feito com o volume da sua voz. Às vezes essa pessoa cantava partes que ela não deveria cantar, porque ela não tirou dúvidas. Quando a gente não faz essa execução vocálica, fica mais difícil de a gente ter uma resposta dos nossos neurônios. Então, o que nós devemos fazer? Na maioria das vezes, nós relacionamos a experiência do cantar com a experiência da oratória, que é uma técnica mais conhecida, no Brasil principalmente, e que pressupõe que todas as pessoas precisam se comportar de uma maneira igual no palco. Isso faz com que muita gente pense que não vai conseguir. Então, cantar e falar não é a mesma coisa. Os grandes comunicadores dizem que não nasceram para ser comunicadores. Então, o que é que acontece? Eles ensaiaram tanto que eles acharam a melhor versão que eles puderam ter de si mesmos num palco. Nossos maiores comunicadores são os comunicadores do rádio, porque a performance do canto, ela é importante que seja treinada com etapas diferentes.
Então, o ensaio ele vai possibilitar essas partes de ensaio para que depois a gente junte tudo e possa fazer uma boa performance. Ensaiar é um hábito comum a todos, não é uma exceção. Os grandes discursos são ensaiados em voz alta, mesmo quando são lidos. Além de criar os links mentais na área correta do cérebro, é também nesse exercício que se consegue prever a ênfase nas palavras-chave, no tom específico, nas pausas, nos gestos que a gente faz, na forma de se posicionar no palco ou no lugar onde você vai fazer a sua performance. Existem as pessoas que têm o perfil A. Então, essas pessoas elas acham que não precisam ensaiar porque elas sempre se saem bem nas performances. E você observe o seguinte, que elas até conseguem fazer uma performance com um resultado satisfatório, mesmo sem ensaiar. Mas se elas ensaiarem, então elas vão ter um resultado melhor, um resultado mais satisfatório. Nunca você vai conquistar o diferente se você sempre faz tudo igual. Observe que as oportunidades que você tem, elas nunca são iguais, elas não se repetem. Então você deve sempre procurar ser melhor, sempre procurar se superar. As pessoas do perfil B, essas pessoas, elas ensaiam em voz alta, de forma que elas trazem à tona os filtros necessários e organizam a informação sob medida e deixam esses links vivos, exatos, na hora precisa. Essas pessoas, na maioria das vezes, relaxam. Então, elas não conseguem colocar em ordem aquilo que elas precisam para a sua boa performance, porque elas não ligam para o ensaio. Elas não executam isso aí em diversos ensaios. E o que acontece? Depois que passa essa performance, aí elas ficam se queixando, elas ficam dizendo, puxa, eu podia ter feito dessa forma ou daquela, tal, né? Então, essas pessoas aí, elas precisam mudar essa ideia de que não precisam ensaiar. Já o perfil C são daquelas pessoas que dizem assim, minha participação vai ser uma coisa mínima, então eu chego e faço uma coisa de todo jeito. Então, elas não se esmeram em dar o melhor naquilo ali que elas vão fazer. Mas elas esquecem que, às vezes, essa participação mínima pode exercer um ponto de influência muito grande que estava faltando na apresentação do todo, do geral. Você não pode subestimar pessoas nas situações. Ensaiar esse pouquinho que você vai executar antes vai lhe dar uma segurança de performar o máximo que esse conteúdo vai lhe permitir. Ativar a área correta do cérebro é recorrer ao que temos de mais precioso, que é a nossa natureza. A gente fazer as coisas de forma natural. Então você não precisa somente pensar no que vai dizer, no que vai falar, no que vai cantar, mas você precisa sempre que possível fazer isso para os outros ou para ninguém. Se você está em casa ensaiando, você pode ensaiar para a frente do seu computador, para a tela do seu computador, você pode pegar a sua câmera do seu aparelho celular e você pode ensaiar para aquela câmera. É por isso que nós utilizamos o perfil do Smule, porque o Smule, ele permite você cantar para alguém que você imagina que esteja à sua frente. Então, isso é muito importante. Vamos agora ao nosso ensaio. Graça e paz, povo de Deus, aqui quem fala é o Niel Nascimento e eu convido vocês a irem lá no YouTube e conferir o nosso canal. Tem muita coisa boa, playback no teclado, fundo musical, cover e muito mais. Então vai lá no YouTube e põe Niel Nascimento que vai aparecer. Paz a todos e fiquem com Deus. E aí, gente, aproveitando aqui o playback do Niel Nascimento, vamos fazer um vocalizo, passando as vozes para vocês. E dessa vez nós vamos para a segunda voz. Lara, la, lara, la, lara, la, lara, la, la. Lara, la, lara, lara, la, lara, la, lara, la, lara, la, lara, lara.
Vamos à terceira voz. Lara, la, lara, la, lara, la, lara, la, la. Lara, lara, la. Lara, 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 lara. Lara, la. Lara, la, la. Lara, 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 la, lara. Lara, lara. Lara, 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 la, lara. Lara, la, lara, la, lara, la, lara, la, la. Lara, la, lara, la, lara, la, lara, la, la. Agora só nos resta exercitar bastante essa música. Procure combinar direitinho cada uma das vozes, respeitando o local das respirações, para que todos cantem bem certinho, para que os sons sejam emitidos com a mesma duração de tempo. Um abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Ensaie Comigo. Da